paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Evangelista Raimundo Silva. É um prazer para mim ter você aqui comigo, para nós mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. E hoje, nesse vídeo, temos como tema a tentação de Jesus. Está em Lucas, capítulo 4. Mas eu vou lá para Mateus, capítulo 4. Aqui, a tentação de Jesus. Quando Jesus ali ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. Ali foi mais uma situação delicada a qual o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele passou naquele momento. Eu vou ler aqui o trecho aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, para que você venha compreender. E assim Deus vai nos guiando através do teu Espírito. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus a adorará, e só a ele dará culto. Por isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa passagem de Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, é um tema que nós deveríamos meditar mais nela e se aprofundar nessa questão, porque nós vimos aqui que o tentador, o diabo, ele veio usando a palavra de Deus, para tentar o Senhor Jesus. Agora, uma pergunta que eu faço para você: como é que o diabo saberia da palavra de Deus? Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito na onde? Está escrito na Bíblia. Agora, qual foi o sucesso de Jesus aqui? Porque ele teve êxito aqui nessa passagem. Ele jejuou 40 dias, 40 noites e foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Então, aqui nós vemos aqui, apesar de Jesus ser o Filho de Deus, nós poderíamos também olhar aqui dessa forma aqui, como Jesus aqui estava como homem, apenas guiado pelo Espírito Santo, como eu e você deveríamos estar sendo guiado pelo Espírito Santo, para que nós venhamos ter sucesso vitorioso, como Jesus aqui teve. Agora observe comigo. Quando Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo, Jesus ele se disponibilizou para receber o Espírito Santo. Não foi simplesmente Jesus, o Espírito Santo guiou Jesus de alguma forma. Simplesmente não. Jesus ele deu entrada para que o Espírito Santo o guie nessa caminhada. E o que seria o deserto? O deserto é um lugar onde não tem nada. Só um sol assolarado, ventos, poeira, olhar para cima ver o céu, olhar para baixo ver a terra e olhar para um lado esquerdo, para o lado direito não ver nada.
E algumas vezes, nessa caminhada cristã, nessa vida espiritual, nós devemos passar muitas vezes pelos desertos, passar a ser um dependente de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, para que a gente não venha fazer a nossa própria vontade, mas para que a gente venha ser guiado pelo Espírito Santo para fazer a vontade dele. É o que os cristãos do século 21 precisa ser batizado pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi. Ele foi guiado. E você viu que o tentador usou a palavra de Deus. Jesus também usou a palavra de Deus, né? E teve uma hora que Jesus expulsou. Jesus não entrevistou, mas Jesus expulsou ele. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele tem poder de expulsar o diabo, ele tem poder de expulsar o tentador em qualquer situação da sua vida. Mas isso só acontece se houver uma entrada do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo é o poder espiritual que age dentro de você, te dá sabedoria, entendimento e te ajuda na sua caminhada cristã, na sua caminhada evangelística, na sua caminhada pastoral. É o Espírito Santo que deve nos guiar. Paulo fala que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Não devemos de maneira nenhuma alimentar mais a carne do que o Espírito. O que é alimentar a carne? É fazer a vontade da carne, é assistir filmes, né, que não edificam, é comer tipo de alimento que não ajuda na sua saúde, é assistir programas de televisão que não te edifica, é ouvir canções, músicas, qualquer tipo de música que não te edifica, ou seja, você faz a vontade da sua carne. E isso te atrapalha muito na sua vida espiritual. Até uma atitude que você venha tomar com seus liderados, você toma humanamente na carne. O alimentar o Espírito Santo seria, primeiramente, ter um relacionamento profundo com Deus, você e Deus. Depois estudar a Bíblia, ter o hábito de orar, estar se relacionando com as coisas espirituais, obtendo os frutos do Espírito Santo de Deus, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, para que assim o Espírito Santo venha a estar mais forte do que a sua carne. Não a gravana toda, mas uma boa parte dos cristãos hoje no século 21 não está tendo êxito no ministério espiritual ou pastoral, né? Ou qualquer seja o ministério dele, não está tendo êxito. Por quê? Porque age de forma humana, toma atitude de forma humana. O fato de estar na igreja, o fato de estar corretamente todos os dias que tem culto, ou que está fazendo alguma oração, ou que estuda a Bíblia, abre a Bíblia de vez em quando, isso não quer dizer que tem o Espírito Santo. Mas quando o homem tem o Espírito Santo, quando a mulher tem o Espírito Santo, eles expressam o fruto do Espírito Santo. Então o fato de você andar alinhado, gravatado, com os vestidos compostos, isso não quer dizer que você está com o Espírito Santo, mas os seus frutos, as suas práticas, o seu testemunho é que vai dizer que você está com o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem o poder de expulsar como Jesus. E você precisa e deve passar pelo deserto. Você precisa ter um relacionamento, você e Deus, sempre. O que me chama a atenção hoje, nos últimos dias, é que as pessoas se preocupam em estar mais em igreja de que ter um relacionamento com Deus. O fato de você estar dentro da igreja toda vez que tem culto, isso não quer dizer que você tenha relacionamento com Deus.
Ali a sua vida está sendo uma vida automática. Você está fazendo algo automático. E quando você não vai para a igreja, você se sente mal porque você acha que os irmãos vão pensar algo de você. Quando você não dizima mesmo, por exemplo, você se sente mal porque não dizimou, porque está tudo no automático. Não é algo natural, algo espiritual. Mas hoje no século XXI, as pessoas que se falam que são crentes, não agravando a todos, agem no sentido automático, não é naturalmente. Olha, observe Filipe. Onde é que Filipe estava? Que o Espírito Santo pegou ele e levou ele para onde? Para a estrada onde estava aquele eunuco. Não é isso? Hoje, para você evangelizar, você precisa ouvir uma pessoa te direcionando, dizendo o que você tem que fazer. Por quê? Então você vai dizer que a obra de Deus é com ordem e decência. Sim, é com ordem e com decência. Mas não precisa ser no automático. Deus não trabalha no automático. Entende? Mas hoje as pessoas de ser guiadas pelo Espírito Santo, como Jesus foi levado aqui ao deserto, ser guiado pelo Espírito Santo para receber a graça dele, a misericórdia dele. As pessoas não querem isso. As pessoas não querem passar pelo deserto. Quando o tentador se aproxima e tenta, muitas das vezes ele tem até vitória. Porque aquele irmão, aquela irmã que anda dentro da igreja não sabe expulsar ele baseado na Bíblia, como Jesus falou, também está escrito: ao Senhor não atentará, e ao Senhor só a ele dará culto. Então, qual é a pergunta aqui então? A quem você está prestando culto? De fato. Você pode estar dizendo, não, eu estou indo para a igreja, eu presto culto para Jesus. Mas de fato seria isso? Esse culto que você presta seria para Jesus? Seria para Deus mesmo? Observe se o que você faz é naturalmente, ou você segue um sistema religioso que obriga você a estar ali, que obriga você a andar por aquele caminho ali. Você não anda pelo caminho que Deus manda você andar, você anda pelo caminho que o seu pastor, que o seu líder manda você ir andar. Eu sei, você pode falar, mas irmão Raimundo, o que é isso que você está falando? Mas se você prestar atenção, você anda no piloto automático, meu irmão. Você anda no piloto automático, minha irmã. Você precisa ser natural, você precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Quando você não faz parte de um culto, você se sente mal, não porque uma adoração quer dizer, se você não for para a igreja hoje, e você não pode adorar Deus em sua casa, você se sente mal porque você não foi para a igreja? Quer dizer, Deus só aceita você dentro da igreja? Então eu vou te perguntar, por que Jesus, muitas das vezes, os ensinos dele não foi dentro de uma igreja? Por que a maioria dos ensinos de Jesus não foi dentro da igreja? Mas ele não disse que ele é o nosso maior exemplo? Mas você se apega, irmão ou irmã, você se apega nisso, que você tem que estar dentro da igreja, tem que estar dentro da igreja, tem que estar dentro da igreja, tem que estar dentro da igreja. Quer dizer, sua adoração dentro da sua própria casa não serve? Não presta? Deus não ouve? Só ouve quando você está lá dentro da igreja? É tudo no automático. É isso que eu quero que você entenda. Não estou dizendo para você não ir para a igreja. Eu quero que você entenda que você presta um culto ao Senhor no automático, no piloto automático. Você acha que Deus aceita esses cultos no piloto automático? Mas hoje você pode tomar uma decisão na sua vida. Você pode ser guiada pelo Espírito Santo. Mas, irmão Raimundo, o que é que eu devo fazer? Busque ao Senhor. Peça orientação a Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te dar. Ele fala aqui na palavra dele que quem não tem sabedoria, peça, que Ele dá de graça. Então observe, meu irmão. Observe, minha irmã. Estude a palavra de Deus. Expulse esse tentador que tenha tentado sua família, seu marido, seu esposo, a sua esposa, até você mesmo, mas expulse ele na palavra. Para isso você tem que estar com o Espírito Santo de Deus, ser guiada pelo Espírito Santo. A mensagem aqui é ser guiada pelo Espírito Santo, ser guiada pela pessoa de Deus. Essa é a mensagem.
ser guiado, não viver uma vida no sistema religioso, vivendo a vida no piloto automático. Todo dia tem que estar ali, todo dia, naquele horário, quando não vai naquele horário, ai meu Deus, eu não fui pro culto hoje, Deus, irmão. Você não pode fazer um culto, adorar a Deus em outro lugar, só pode adorar a Deus dentro da igreja. Deus fala na palavra dele que ele não habita em templo feito com mão de homens. Você já se aprofundou nisso? Mas seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso na sua vida quando você for guiada pelo Espírito Santo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Algumas pessoas pensam assim: estou com dor de cabeça, o irmão orou, fui liberto. Eu estava na droga o ano passado, entrei na igreja, já não uso mais droga. Eu era viciado em álcool, não sou mais, agora Jesus me libertou. Eu era prostituta, Jesus me libertou. Amém por isso. Mas a libertação que Jesus está falando é dentro de você. Não é essa libertação física, é uma libertação espiritual, uma libertação do sistema religioso que vem acontecendo hoje em dia. A gente não vê mais espiritualidades em templos. E você que passe 1 mês ou 2 meses sem dar o dízimo, que você é chamado a atenção. Se você devolver o dízimo ou não, isso é um problema seu e de Deus. Homem nenhum tem que interferir nisso. Mas hoje o homem está interferindo, te chama a atenção e muitas das vezes até disciplina você por você não devolver o dízimo. E eu vou deixar um link aqui embaixo para você saber sobre um estudo sobre o dízimo. Profundo isso. Tá bom, meu irmão? Espero que você tenha se identificado com a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo de 1 adiante. Espero que você tenha se identificado com a palavra de Deus. Espero que a partir de hoje você pense nessa tese que eu acabei de dizer. Não haja no piloto automático, mas seja um adorador de Deus, um adorador natural, uma adoradora natural, em que o Espírito Santo venha te guiando. Amém? E se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, vou deixar links aqui embaixo para que você venha crescer em graça e em conhecimento. Vou deixar as minhas redes sociais também para que você venha me seguir nas redes sociais. E eu fico por aqui, um grande abraço e que Deus continue te abençoando cada dia mais. Amém, meu irmão? Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço.